Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar do tema da quarta semana do volume 5 dos PETs, né? E aí pro segundo ano aí, quarta semana traz o tema sobre migração internacional, né? A gente vem comentando, falando sobre os conceitos de migração, falando sobre migração no geral, né? E agora a gente vai falar sobre migração internacional. O Migração internacional é aquela migração que a pessoa faz, né, que os indivíduos fazem, que se deslocam de um país para o outro, né? É quando ele sai do seu país de origem ou do país que ele está estabelecido e vai para outro país. Esse é um tipo de migração que é comum, né, na história da humanidade, né? Desde que o homem ocupa o mundo aí, né? Desde que o homem não mais ele começa a dominar mais o técnicas de locomoção, esse é um tipo de migração comum, né? Mas, obviamente, que a partir do século XIX, né, e principalmente, né, predominantemente no século XX, com o aumento, né, com o surgimento e no século XX o aumento drástico do contexto da globalização, esse tipo de migração se tornou muito mais comum, se tornou muito mais corriqueira, né? Por quê? Um dos principais características, aliás, da globalização é a maior interação, interligação entre pessoas, entre países, né? Essa maior interação, maior interligação, maior aproximação entre pessoas, países, entre os lugares em si, ela se dá, né, dentro desse contexto da globalização. E por que ela se dá? Por causa dos desenvolvimentos tecnológicos em várias áreas, tais quais as áreas de comunicação e locomoção, principalmente, né? E isso faz com que os lugares, entre aspas, se tornem mais perto, fiquem mais perto, não fisicamente, né? Não em quilômetros, a quilometragem de um lugar de um país para o outro, antes do advento da globalização, de todas essas mudanças sofridas depois dela, é o mesmo. O que vai mudar são os meios que a gente se locomove, né? Se a gente pega antes disso, os meios de locomoção eram muito mais lentos, muito mais difíceis, de mais difícil acesso também. Então, com isso, todo esse contexto que muda a globalização, né? A globalização ela muda a economia, muda a sociedade e ela vai interferir em várias áreas. Obviamente que a migração é uma delas, né? A partir desse momento, o povo começa a migrar mais, né? Porque tem esse contexto da maior facilidade, né, entre os dispositivos que se encontram, que são que a gente precisa para migração, né, no caso os meios de locomoção principalmente, eles se tornam mais dinâmicos, né, e mais acessíveis, né, do que era antes. E então nesse contexto a migração ela aumenta, né? A gente vai ter migração internacional por vários motivos, né? Talvez o principal deles, assim, a gente vai ter épocas que vão ter alguns contextos, alguns motivos que vão fazer com que haja um fluxo migratório muito grande, né? Por aquele motivo. Mas se a gente pega um contexto histórico geral, principalmente desde do advento da globalização, essas migrações internacionais, elas estão muito ligadas a pessoas se deslocar à procura de um lugar com melhor qualidade de vida e principalmente com um lugar que tenha oferecimento de emprego, né, melhores, né? Então é uma questão bem econômica, né? A economia vai mover muito essas migrações internacionais. Tanto é que se a gente pegar, né, no contexto histórico e atualmente, os países de maior destino dos migrantes vão ser os países mais desenvolvidos, né? Vai ser Estados Unidos, Japão, Canadá, Europa, né? Os países da Europa,
São os países que são os maiores destinos aí dos migrantes, né? Que vão à procura de emprego, de uma melhor qualidade de vida nesses países que são mais desenvolvidos. Mas a gente, como eu disse, né? A gente vai ter em determinadas épocas alguns deslocamentos, algumas migrações mais preponderantes por alguns motivos. Por exemplo, quando a gente pega aí, antes até desse contexto mais forte da globalização, quando a gente pega na época do regime escravocrata, né, da escravidão, houve uma migração forçada, e não é uma migração é, por conta própria, uma migração forçada, eles foram obrigados a migrar, né? Uma migração de negros, né, de africanos, né, que os escravizados da época vinham predominantemente do continente africano. Então a gente vai ver uma migração forçada de africanos para várias partes do mundo, inclusive para aqui para o Brasil, né? Então é um contexto de migração internacional aí que ficou marcado nessa época. Na época do nazismo, né, antes da Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo, a gente vai ver alguns movimentos migratórios de pessoas fugindo da perseguição nazista, principalmente os judeus. Os judeus da época do nazismo, eles vão se espalhar por várias partes do mundo, né? Foi uma migração também que essas pessoas vão migrar fugindo de uma perseguição, né? Então, se a gente pega na história, vão ter casos desse tipo. Se a gente pega hoje em dia, no contexto atual, a gente vai ter muitos migrantes, né, dos países ali do Oriente Médio, principalmente da Síria, né, que é um país que vive uma guerra civil longa, né, já se arrasta aí desde 2010, e um país que vive nessa guerra até hoje intensa, né? Então várias pessoas migram, saem da Síria em busca de melhor qualidade de vida, né? Para sobreviver mesmo, porque ali ela está com constante risco de morte, né? E migram para vários outros lugares. Só que ocorre, né, gente? Inclusive nessa questão dos refugiados aí do Oriente Médio, principalmente os refugiados sírios, né? Que ocorre? Essa migração internacional vai ter os países que vão receber esses migrantes. E aí, quem migra tem que conviver com outra questão, que é a questão da xenofobia. O que é a xenofobia? A xenofobia é a aversão, é o preconceito contra o migrante. O imigrante, aquela pessoa que veio de outro país para viver naquele país ali. E a xenofobia ela é muito comum, né, em vários países do mundo, principalmente nesses países desenvolvidos que eu citei aí, né? Os Estados Unidos ele tem por característica até cultural mesmo ser um país com bastante xenofobia, a Europa em si, né? Inclusive até a própria União Europeia já foi acusada em propagandas da União Europeia de xenofobia. Então esses países eles tentam restringir, né? Aí a xenofobia não está só na população, mas muitas vezes no poder público, no governo, né? Depende do governo que está. Por exemplo, o atual presidente dos Estados Unidos é um presidente totalmente xenófobo, né? Então ele pratica muito a xenofobia. E aí eles vão fazer várias medidas para limitar a entrada desses imigrantes. Não vão receber esses imigrantes aí, né? E no caso, por exemplo, os refugiados, não só os refugiados, mas outros também. Inclusive, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem um muro, né, na fronteira com o México para evitar esse tipo de coisa, para evitar a imigração ali, né? E, inclusive agora ele foi aumentado, né, por conta dessas questões. E aí isso vai fazer o quê? Faz com que essas pessoas, principalmente os refugiados, né, vivendo nesse contexto de guerra civil, com risco iminente todos os dias, o que ocorre? Eles continuam migrando, mas de forma ilegal, né? Eles vão tentar adentrar em outros países, mas de forma ilegal, né? E aí é que a gente vê algumas cenas até tristes, né? Que a gente, nos últimos anos, infelizmente, tem se repetido essas cenas, né? De pessoas tentando adentrar na Europa,
em outros países, nos Estados Unidos, né? E aí a gente vê pessoas afogadas, né? Alguns anos atrás a gente viu uma cena triste do menino que morreu afogado e o mar levou o corpo dele para a praia, um menino novinho. Há um ano passado, se não me engano, morreu o pai com a criança, também com uma criança. Então são todas pessoas que estão procurando entrar de forma ilegal num país porque aquele país não recebe imigrantes, ele restringe a entrada de imigrantes, né? E dentro do contexto que eles vivem no país de origem deles, eles têm que migrar, né, para tentar obter uma melhor qualidade de vida, né, para até sobreviver mesmo, porque o risco iminente de morrer dentro do país deles que vive uma guerra civil longa é iminente, né? Então, o imigrante, né, em si, ele tem que conviver com esse tipo de problema também, né? É algo que preocupa, né? Então, a gente, há semanas atrás, a gente viu os países que recebem imigrantes, né? A gente percebeu, né? Não sei se vocês lembram, se não me engano, a Turquia é o país que mais recebe, né? A Turquia é um país assim com certo desenvolvimento, mas não está no topo dos países mais desenvolvidos economicamente, né? Não é os países que são destinos muitos dos imigrantes. Então, se a gente perceber isso, a gente vai ver que os países que recebem muitos imigrantes, eles têm uma restrição, uma xenofobia muito grande ao imigrante. Aí, só para finalizar, os principais destinos dessa migração internacionais, né, são os países aqui fala industrializados, mas hoje eu nem diria só industrializados, porque a economia mudou muito, né? Então tem um oferecimento de emprego muito grande, não só dentro das indústrias, mas em outros setores da economia, né? Então eu diria os países mais desenvolvidos economicamente, né? Então são quais eles? Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e as nações da União Europeia, né? Vocês vão poder observar que daqui uns anos, se a gente estiver falando isso, a China vai ser um país que as pessoas vão procurar muito por causa do crescimento econômico da China e assim por diante, né? Os Estados Unidos é o que possui o maior número de imigrantes internacionais, 195 milhões, 39 milhões residem dos 195 milhões de imigrantes, 39 milhões residem naquele país, é muito, né? E esse aí com certeza é os que estão legalizados, porque são registrados, fora os que estão lá de forma ilegal, né? Que não são registrados. Então esse contexto aí de o país ser forte economicamente, desenvolvido economicamente, faz com que ele seja atrativo para os imigrantes, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, durante muitos anos, o Brasil por ter agora nem tanto, mas durante os anos aí, no contexto histórico total dos anos aí, o Brasil por ter uma condição econômica melhor, um desenvolvimento econômico melhor, social e econômico melhor do que os seus vizinhos aqui na América do Sul, o Brasil, dos países sul-americanos, era o mais atrativo para os imigrantes. É o país que mais recebia imigrantes aí durante os anos, ok? Então é isso aí, pessoal. Podem fazer as atividades da semana 4 do volume 5, né, sobre a migração internacional.